Olá, tudo bem? Começando agora mais um Blockbuster aqui na TV Fevale. Eu sou Leonardo Couto e o programa de hoje vai falar sobre inclusão. Será que o nosso cinema é realmente acessível para todos? E também nós vamos falar um pouco sobre a maior premiação do cinema mundial, o Oscar. Então não saia daí que nós já voltamos. Você já ouviu falar sobre o Oscar? Não é aquele jogador da seleção brasileira de futebol, aquele ex-atleta do basquete. Estou falando da premiação mais importante no mundo do cinema. Se você nunca ouviu falar, você vai conhecer um pouco mais na nossa reportagem. Confira aí. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu em maio de 1929 em Hollywood. Durante o jantar da academia, as estatuetas foram entregues. O ator suíço Emil Jannings foi o primeiro vencedor, recebendo o prêmio de melhor ator. No primeiro ano, a Academia anunciou os vencedores meses antes, por isso não houve surpresas. No ano seguinte, a lista passou a ser disponibilizada aos jornais horas antes da festa. Só a partir do ano de 1941, a Academia adotou o sistema de envelopes lacrados, usados até hoje. O evento, que começou como um jantar para pouco mais de 200 pessoas, cresceu e precisou ser realocado. Na sua 16ª edição, a cerimônia foi para o teatro. A partir de 1953, passou a ser veiculado na televisão e em 1966 ganhou cores. A Academia hoje conta com 6.000 membros, que escolhem os melhores trabalhos da indústria cinematográfica em 25 categorias diferentes. Os filmes mais premiados até hoje foram Titanic, de 1998, que recebeu 14 indicações e levou 11 estatuetas para casa; Ben-Hur, de 1960, que arrecadou o total de 12 indicações e 11 prêmios; o filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, da trilogia de mesmo nome, que conquistou 11 estatuetas de 11 indicações; e Amor Sublime Amor, do ano de 1962, com 11 indicações e 10 prêmios. O maior vencedor da história do Oscar até hoje foi o produtor e cineasta Walt Disney. Ele recebeu 22 estatuetas da Academia, por filmes e animações. A escolha dos apresentadores desse grande show também causa expectativas todos os anos. A lista é dominada por atores, em sua maioria vencedores, ou artistas já indicados ao prêmio. Há ainda um mestre de cerimônia. Nomes como Jerry Lewis, Diana Ross, James Franco, Whoopi Goldberg e Ellen DeGeneres já ocuparam este posto. 83 anos se passaram desde que a Academia premiou os profissionais da indústria cinematográfica pela primeira vez. E, ao que parece, esse grande evento ainda terá vida longa. E os cinéfilos ansiosos já aguardam as indicações de 2015. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com um especialista quando o assunto é cinema. Não saia daí que nós já voltamos. Separe o lixo seco do orgânico. Reciclar é transformar materiais usados em produtos novos para o consumo. Seja generoso com o futuro do planeta. Cuide agora. Voltamos no intervalo aqui na TV Fevale com o programa Blockbuster. Agora eu recebo o crítico de cinema, professor da Universidade Fevale e também curador do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuário. Professor Marcos Santuário, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui. Queria que o senhor começasse contando para nós qual foi a sua primeira relação com o cinema, a sua relação inicial com o cinema. Eu diria que a minha relação inicial com o cinema partiu, na verdade, de um processo de conhecimento audiovisual da TV, né? Eu nasci em 1964, o ano em que o Brasil começa a ter uma relação muito importante com as produções audiovisuais, a partir do fortalecimento de uma rede que surge para ganhar espaço no universo brasileiro, que é a Rede Globo, e aí eu cresço a minha infância, a minha adolescência assistindo televisão. Então daí vem um pouco essa paixão pelo audiovisual, né, que veio com a televisão. E a partir daí não foi difícil, junto com um incentivo importante do meu irmão mais velho, que sempre foi
um admirador assim também de televisão e cinema, aprender com ele muitas coisas sobre cinema, sobre filmes clássicos, sobre aqueles filmes mais importantes que a gente não deve deixar de assistir, e assistir ao lado dele e ter, a partir disso, uma motivação muito grande para seguir conhecendo o cinema. Então, da televisão para o cinema, com o apoio assim, e a motivação do meu irmão, que acabou me levando a sessões de cinema, muitas delas regadas a muita pipoca, mas sobretudo a muitos filmes bons nas décadas de 60 e 70 e 80. Qual para o senhor hoje? Qual é o filme que mais lhe chama a atenção? Pois é uma pergunta bem difícil essa, porque pode-se falar de filmes atuais, pode-se falar de filmes recentes, porque o cinema tem essa condição. Alguns filmes acabam sendo eternos dentro do processo cinematográfico, são aqueles conhecidos como clássicos, né? O que acontece muito hoje é um revisitar dos clássicos também. E claro, a gente tem filmes também que diariamente surgem nas telas e eventualmente são esquecidos, e outros acabam sendo lembrados nas locadoras ou na TV por a cabo, ou agora nas novas possibilidades através das redes de serem redescobertos, né? Acabei de assistir a alguns filmes brasileiros muito interessantes que ainda não chegaram ao cinema, e acabei de ver algumas cabines de filmes que vão estar na tela, cada um com a sua grandiosidade, com a sua linguagem. Quer dizer, há muitos filmes que se poderia dizer como filmes assim realmente marcantes, né? Eu devolveria a tua pergunta te dizendo que além do cinema hoje a gente tem uma quantidade imensa de séries que ocupam os espaços audiovisuais, né? Porque a gente fala de cinema, a gente está falando de um formato, né? Um formato de captação, de exibição, de distribuição. E quando a gente fala de produção audiovisual, nós estamos falando aí das várias possibilidades que tem. Eu te diria assim, hoje eu estou assistindo muitas séries e estou me dedicando muito a assistir os filmes, que, como tu disseste, fazem parte então da minha ação como curador do Festival de Cinema de Gramado. São mais ou menos 150 longas-metragens a serem assistidos, então eu tenho me dedicado muito a isso e tenho me dedicado também a assistir algumas séries para entender novas linguagens, né? Mas se tu insistir com essa pergunta, eu posso responder. Uma resposta clássica, trazendo o novo das novas séries, até a introdução da internet como meio de difusão de conteúdo. Mas, professor, o senhor, como eu já falei, o senhor também repetiu agora, é curador do Festival de Cinema de Gramado, está na sua 42ª edição agora, em 2014. Exatamente. Seu terceiro ano como curador. Terceiro ano. Como o senhor considera a produção nacional hoje, já que temos José Padilha e Wagner Moura atuando no cinema internacional? Pois é, eu diria assim, existe uma convivência importante entre os realizadores já consagrados e de grande carreira, como Domingos Oliveira, junto com realizadores que estão internacionalizando o cinema e a linguagem do cinema brasileiro, o caso do José Padilha, do Fernando Meirelles, que nós trouxemos a Gramado também com o 360, e atores que têm transitado nesse universo também internacional, né? Hoje, particularmente, em Cannes, estará sendo apresentado um filme com a presença de uma coprodução brasileira argentina, com a presença de Wagner Moura e de Alice Braga. Então, quer dizer, é o cinema brasileiro ganhando força no universo internacional. Então, e também tem uma nova geração de cineastas, e nós, por conta do Festival de Cinema e por conta também do meu envolvimento com outros festivais de cinema, eu recentemente voltei do Recife, onde eu fui jurado de longas-metragens brasileiros, e também vi vários filmes muito interessantes de realizadores que estão querendo ganhar espaço no universo audiovisual brasileiro. Então, tem muita gente boa surgindo, tem esses fenômenos que nós conhecemos muito na televisão também, né? Como o Wagner Moura, Alice Braga, Rodrigo Santoro, né? Diferentes dessa geração, artistas da geração, que acabam ganhando também as telas internacionais, e tem os
realizadores já mais tradicionais, como Domingos Oliveira, por exemplo, que já está com o filme e já inscreveu nessa edição do Festival de Gramado, por exemplo. Ok, professor, agradeço a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E esse foi o Blockbuster de hoje aqui na TV Fevale e nós voltamos na próxima semana. Até lá!